aí, o Dr. né? Fante está por aí já, não? Dr. Fante, será que ele está por aí? Mas ele está ouvindo a gente aí. E depois nós vamos chamar ele para ele fazer umas considerações aí. O Dr. Wanderson também aí. Antes do Dr. Fante, né, vai fazer umas considerações aí, antes de ter a palavra aí para a palestrante, doutora Carmen Dora, né? Então, boa noite a todos, né, mais uma vez. Bem-vindos aí. Oi, Ezequias. Pois não. É do horário aqui, né? Vamos começar? Isso, bora lá. Então tá bom, vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Mais uma vez, é uma nós realizarmos mais um evento. Parabenizar o Ezequias, ao Ricardo, ao Lucimar, coordenaram aí o evento. A todos que estão presentes aí na casa de vocês, em razão aí dessa pandemia, a gente sente um pouquinho próximo de todo mundo. Então, eu gostaria de agradecer vocês aí, o Wanderson também, nosso diretor tesoureiro, pela presença, pelo apoio, pelo prestígio sempre. E passar a palavra para o Wanderson falar alguma coisa também, para a gente não delongar muito, e darmos início à nossa palestra. E você passa para o Ricardo e para o Ezequias fazerem as considerações iniciais dele para a gente iniciar o nosso evento da noite. Agradecer desde já a doutora Carmen, a doutora Cláudia, pelo carinho com a sucessão, em dividir um pouco do tempo de vocês conosco, ao Jorge, nosso coordenador de ética, que eu acabei de ver aqui na imagem. Então, agradecer a vocês pelo carinho, às nossas palestrantes, e a todos um excelente evento, e tenho certeza de que teremos aí uma noite com muita sabedoria, muitos ensinamentos, com muito sucesso, se Deus quiser. Então, está contigo a palavra, Wanderson. Eu também não tenho muito o que falar, não. É só dar boa noite mesmo para todos, agradecer a presença de todos aí, que nós já estamos com 65 pessoas aqui presentes. Então, é realmente um evento bem legal. O tema atrai. A palestrante também, por si só, já atrai, né, o público. Então, só agradecer mesmo e ficar quietinho aqui para a gente ouvir e aprender com todo mundo que vai falar. Parabéns, gente. Parabéns, pessoal. Está contigo a palavra, Ricardo. Maravilha. Boa noite, pessoal. Eu sou o Ricardo Brito, colega de Santo Amaro, membro da Comissão da Igualdade Racial. A gente está muito feliz em poder participar desse bate-papo com a doutora Carmen Dora de Freitas Ferreira, né? Carinhosamente a doutora Dora, e a doutora Cláudia Patrícia de Luna, que aceitou bater um papo com a gente sobre o assunto assédios e consequências, impacto na violência na saúde das mulheres. Agradecer muito à diretoria, na pessoa do Fante, que desde o primeiro momento topou a gente a fazer esse evento, que inicialmente seria presencial, e por conta desses eventos estamos fazendo online, que ele também sugeriu a presença da comissão da mulher advogada, a subseção de Santo Amaro. A doutora Lucimar é uma pessoa super gentil, que eu não tive ainda a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas com certeza teremos a oportunidade de celebrar aí vários eventos. E só agradecer a Deus pela oportunidade de a gente poder estar aqui aprendendo mais um pouco, compartilhando conhecimento, adquirindo conhecimento. Tá bom? Obrigado mesmo. Um abraço. Doutora Lucimara, umas palavrinhas, antes de passar para o Ezequias. Doutora Lucimara, com o microfone aberto, quer dar umas palavrinhas, gente? Queria só agradecer também em nome da Comissão da Mulher Advogada, também em nome da Comissão da Comunidade, do evento conjunto, né? E agradecer mais uma vez ao apoio da presidência, da diretoria, dos funcionários da OAB Santo Amaro, pela possibilidade de fazer esse evento, apesar de toda a dificuldade, né? Então, diria que é de suma importância que haja um debate constante, né, sobre a liberdade das mulheres, e há muito ainda a ser vencido. A nossa grande arma é o conhecimento e a voz. Então, é uma grande honra para nós recebermos hoje as palestrantes, né, para nós conhecermos um pouco mais sobre o tema. Muito obrigada a todos e eu desejo um excelente evento. Obrigada, doutora Lucimara, coordenadora da Comissão da Mulher Advogada. Ezequias, eu te passo a palavra para apresentar as nossas palestrantes e darmos início aí à nossa reunião. Ezequias, está com você a palavra. Isso, está chegando a hora aí, né, da palestra. A Comissão de Igualdade Racial
da OAB Santo Amaro, está colaborando. Não vou poder falar com você, não. Pode falar, Ezequias. Cortei o microfone do colega que esqueceu aqui. Está contigo a palavra. Ezequias? Tá desligado o fantio dele. Alguém desligou dele. Então, Ricardo, faz as honras, Ricardo, para a gente não perder mais alguns minutos. Tá ok, tranquilo. Faz as honras, por favor. Com a visão. Pessoal, então, só para apresentar, as nossas palestrantes, a doutora Carmen Dora, doutora Carmen e doutora Cláudia, a semana passada a gente fez um bate-papo, então, só para organizar, a doutora Carmen Dora vai começar falando, e logo em seguida a doutora Cláudia Luna, tá bom? Então, vou passar a palavra direta para a doutora Carmen Dora. Mais uma vez, então, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Eu agradeço à subseção, esse amável convite, e agradeço aos colaboradores para que o conhecimento, mais uma vez, seja difundido. Como disse a doutora Lucimar agora há pouco, a nossa maior arma é o conhecimento. E é verdade. E eu me permito acrescer ao comentário dela um entendimento bíblico que diz assim: meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. A doutora Lucimara falou assim, bem em cima. E então, mais uma vez, a nossa Ordem dos Advogados, que é uma entidade institucional e corporativa, vem colaborar, vem trazer esclarecimentos à população como um todo, através dos seus formadores de opinião. E nessa quarentena nós ficamos refletindo, né, sobre muitas coisas, e eu parabenizo a Comissão de Igualdade Racial por esse evento, por essa oportunidade. E é um prazer estar aqui contigo, doutora Cláudia Luna, a nossa referência, nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada, nossa articuladora, nossa mentora. Obrigado, Cláudia. É um prazer e uma responsabilidade muito grande estar nesse debate com você. Mas vamos ao tema assédio, né? Não dá para falar em assédio sem fazer uma interligação com as questões discriminatórias e preconceituosas. Quando nós falamos em discriminação e preconceito, não estamos necessariamente falando só de cor da pele, estamos falando de discriminação, de exclusão. E os assédios provocam isso, discriminação e exclusão. O verdadeiro valor de qualquer Estado ou sociedade está naquilo que fazem por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que são mais oprimidos. A educação cria ações e atividades que determinam a direção de uma sociedade ao longo do tempo. E, nesse patamar, a Comissão de Igualdade Racial da OAB Santo Amaro merece os nossos parabéns, sem desmerecer qualquer outra, assim como a Comissão da Mulher Advogada, patrocinadoras desse evento, porque ajudam a difundir o conhecimento e ajudam a trazer esclarecimentos para que estas questões de assédio, de discriminação, sejam banidas do nosso convívio. É uma luta diária, é uma luta de todos nós, é uma luta de todos os oprimidos do mundo, porque ninguém quer, ninguém gosta, ninguém se sente bem sendo discriminado. Nesse patamar, a nossa Constituição Federal, no seu preâmbulo, ele começa: nós, constituintes reunidos em assembleia e sob a proteção de Deus, como representantes do povo brasileiro, resolve instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade mais igualitária, mais justa, como valores supremos e valores
de fraternidade, pluralidade e sem preconceitos, fundada sempre na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica dos conflitos. A nossa Constituição fala isso, nossa Constituição Federal em vigor. E como ela é a lei máxima que regula o país, todas as outras leis se submetem a ela. Eu estou me mexendo aqui porque eu também fiz alguns lembretes, que é sempre bom, né, para a gente não perder assim a sequência. Mas todas as leis inferiores se submetem à nossa Constituição, salvo se elas forem mais benéficas do que aquilo que está escrito constitucionalmente. Daí ela passa a prevalecer. Mas, de maneira geral, o que prevalece no nosso ordenamento jurídico, o que permanece na nossa vida em sociedade, são estas questões colocadas, esses direitos colocados na Constituição, que são mínimos em relação aos outros. Então, o legislador pensou no mínimo de respeito, de amizade, de fraternidade, de respeito ao ser humano, quando instituiu aqueles direitos que são consagrados na Constituição. Mas, nos últimos tempos, nós estamos assistindo um verdadeiro massacre desses direitos e garantias individuais, de desrespeito aos direitos humanos, desvalorização da dignidade. Tudo ok? Tá ok aí? Alô? Tá me ouvindo? Alô, doutor Ricardo? Doutora, alguém entrou na ligação, mas a senhora pode continuar, que ela já foi silenciada. Ah, que ficou estático aqui, eu pensei que tivesse caído alguma coisa. Então, mas prosseguindo, né? Essa desconstrução de valores que foram secularmente conquistados vem sendo destruídos de uma maneira muito perversa. E essa maneira perversa inclui essas novas figuras que andaram aparecendo, que são os assédios, que vieram tomando vulto nos últimos tempos. Então, além daquelas questões discriminatórias e preconceituosas, agora nós temos também essas questões dos assédios, que têm várias formas. E a que nós ouvimos falar mais nos últimos tempos é a questão do assédio moral, que é aquele assédio que mexe com a nossa interioridade, com a nossa alma, com o nosso id, com o nosso eu. Mas, a par do assédio moral, nós temos o assédio sexual e nós temos outros tipos de assédio que, por vezes, são praticados de uma forma velada e, por vezes, são praticados de forma escancarada. E, dentro desses assédios, existe aquele que atinge mais diretamente as mulheres, que é o objeto da nossa palestra de hoje, e cujo tema será muito bem explanado pela doutora Cláudia Luna. Quando nós falamos em violência contra a mulher, por exemplo, sempre se liga com a violência física, mas não é só a violência física, é a violência moral também. E a violência moral é aquela que procura destruir o seu eu, procura destruir a sua personalidade. Nesse aspecto, o assédio moral tem essa característica. E ele ainda se caracteriza por ações repetitivas, que têm como objetivo desnaturar a pessoa, desacreditar, fazer com que ela se sinta um nada, com que ela se sinta inferiorizada. O assédio moral e os outros tipos de assédio, eles têm como objetivo fazer com que a pessoa acredite que ela é inservível, que ela não é capaz de nada produzir. E a pessoa que pratica esse tipo de conduta, o assediador, ele sabe por que humilha e ele sabe para que ele humilha. Muitas vezes é alguém que tem mania de grandeza, que acha que é melhor que todo mundo, que ninguém é melhor que ele sabe de tudo. Então, ele aquela célebre história, aquele célebre jargão, faz o que eu mando, faz o que eu quero e pronto. E outras vezes é alguém que se sente muito inferiorizado, alguém que não tem competência,
mas ele não quer admitir aquilo, então ele descarrega em cima dos outros que estão ao seu redor. Seja num ambiente de trabalho, seja num ambiente corporativo, seja até na própria sociedade. Então, esta pessoa que se sente inferiorizada, para demonstrar o poder que ela tem, ela se socorre das várias formas de assédio para prejudicar o outro. Se for num ambiente corporativo, por exemplo, é aquele chefe que dá ordens confusas e contraditórias. É aquele que chega e cumprimenta todos os empregados, mas deixa de cumprimentar um. No primeiro dia que ele faz isso, o trabalhador pensa, eu acho que ele estava distraído. Mas no segundo, terceiro dia, esse trabalhador fala, tem alguma coisa errada, porque ele está cumprimentando todo mundo, não está cumprimentando a mim. E quando ele questiona esse chefe, ele diz, isso é coisa da sua cabeça. Eu não falei nada, eu não fiz nada. É a exigência de que se façam trabalhos urgentes, alegando que eles são necessários, mas são trabalhos que não têm nenhum significado, que não têm nenhuma prioridade. É a proibição de que a pessoa converse com outros colegas, porque o assediador, uma das principais características do assédio, ele isola a pessoa. E, a pretexto de que é para o bem dela, ele proíbe os outros de conversar e, às vezes, ele nem dá satisfação. Ele simplesmente retira a pessoa do convívio das outras e o objetivo é fazer com que esta pessoa não se comunique, não consiga dizer o que está acontecendo e aí ela não vai conseguir se defender. E isso acontece também com a mulher em situação de violência, a pretexto de eu te amo, você é o amor da minha vida, olha, fica comigo, que vamos curtir aqui nós dois, você não precisa de mais ninguém, eu dou tudo o que você precisa. E no começo, esta mulher acha bonito, acha romântico, mas ela não percebe o que está acontecendo. E aos poucos ela vai se isolando, deixa de participar do grupo de amigos, deixa de participar das reuniões familiares, e aí ela vai se tornando uma presa fácil. E no ambiente corporativo, os demais colegas, quando percebem essa situação de assédio que está acontecendo com o seu colega, muitos, por medo, ficam quietos. Eventualmente, tem alguns que, para agradar o chefe, fazem o mesmo jogo do assediador, porque acha que assim vai estar preservando seu emprego. Mas também é aquele célebre jargão, que se não nos policiarmos hoje, o amanhã pode ser tarde demais. O preço da liberdade é a eterna vigilância. E a eterna vigilância, qual é? É estarmos sempre prontos e observando aquelas questões que não são normais, que estão extrapolando o limite do razoável, e tomarmos providências. No caso do assédio, então, a isolação, o isolamento, se faz a partir do instante que o assediador separa aquela pessoa do grupo de amigos. Então, tudo que é feito deve ser anotado, deve ser compartilhado com os outros, deve ser compartilhado com os departamentos de recursos humanos. Mas a pessoa diz, mas se eles não fizerem nada, como é que eu vou fazer? Se eles não tomarem providências, nós temos o Ministério Público, temos as nossas comissões da UAB, tem as comissões de direitos humanos, tem as equipes médicas, as equipes profissionais, que podem estar dando esse respaldo. Porque o que fortalece o agressor é o silêncio. Então, com a certeza de que ele não será denunciado, de que ele está conseguindo calar as pessoas pelo medo, ele vai prosseguindo. Então, o que é que nós percebemos no dia a dia atual? Quando encontra uma resistência, esse assediador para. Mas se ele não tem resistência, ele continua. Nós temos a dignidade humana, está lá consagrada no artigo 1º da nossa Constituição Federal, no inciso 3º. Nós temos algumas formas aqui que eu andei elencando que podem
deixar assim mais caracterizado os prejuízos acarretados pelos assédios que acarretam os preconceitos e, de conseguinte, as discriminações. Essas diversas formas, todas as vezes que elas são, de alguma forma, implementadas, elas estão infringindo a nossa Constituição. Porque a nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E a nossa Constituição não acoberta qualquer tipo de discriminação, de exclusão, de violência, seja por cor da pele, seja por status social, seja por religião, por condutas, por costumes que sejam diferentes daquele do assediador. Então, se no artigo 5º da Constituição está escrito que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, isso significa que ninguém pode ter os seus direitos diminuídos, quer em razão de sua origem étnica, ou pelo fato de ser mulher, de ser homossexual, de ter uma religião diferente das outras, né? E ainda, infelizmente, é muito comum aqui na nossa sociedade comentários no tipo: mas você é mulher, você não pode porque você é mulher, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino, e fazendo uma diferença sempre para pior. E é contra esse tipo de coisas que nós nos levantamos para assegurar a igualdade de direito e, principalmente, o respeito entre homens, mulheres e todos aqueles seres que respiram, todos os seres humanos. Alguns exemplos destes efeitos sociais. Os seres humanos, por sua própria natureza, eles não conseguem viver separados. Eles vivem em sociedade. Mas a convivência em sociedade exige algumas normas de conduta, porque senão vira o caos. Seria o português mais simplório. Então, há necessidade de algumas regras para que haja uma convivência mais harmônica em sociedade. Essa convivência, ela é afetada de maneira profunda, tanto pelos assédios que acabam por provocar estereótipos e preconceitos, porque a pessoa que é assediada, que é discriminada, ela acaba, às vezes, ficando com uma pecha de que é alguém que não sabe pensar, é alguém que não tem inteligência, é alguém que está fragilizado. E essas ofensas, às vezes, ultrapassam o limite daquela pessoa e atingem até pessoas da família, atingem os filhos. E a pessoa fica assim: agora o que eu vou fazer? Ela se sente acuada. Então, quando nós falamos sobre essas questões, e nós procuramos falar de uma maneira assim, bastante simplória, que é exatamente para que haja uma compreensão maior, porque nós aqui somos formadores de opinião. Então, a cada vez que nós nos manifestamos sobre essas questões, nós provocamos as reflexões e nós conseguimos mudar padrões de comportamento, nós conseguimos transmitir um pouco mais de conhecimento, e esse é o nosso objetivo. Então, esses assédios e esses preconceitos, eles provocam diferenças graves entre as pessoas, porque eles negam direitos fundamentais. E, em decorrência disso, geram inúmeros conflitos. Estas discriminações, estes assédios, eles provocam a perda do respeito pela pessoa humana. Pessoas são julgadas, literalmente julgadas, estigmatizadas, sofrem humilhações e violências morais ou físicas. Quando nós falamos de violência moral, é aquela violência que a pessoa sente no seu íntimo, no seu eu, que só ela e mais ninguém pode quantificar quanto isso machucou, quanto isso doeu. Diferente da violência física, que todos nós sabemos o que é. São aquelas violências que deixam marcas, que deixam sequelas, né, que deixam a pessoa incapacitada. Às vezes, muitas das vezes, esses dois tipos de violência
acontecem ao mesmo tempo, tanto a violência moral quanto a violência física. Aquelas de característica moral, elas são impostas, como eu disse anteriormente, às vezes com alguma sutileza, e às vezes de forma escancarada. Com sutileza, você chama a atenção do assediador e diz, mas que isso? Coisa da sua cabeça, só estava brincando, não se pode nem brincar. O assediador costuma fazer isso. Ou, no caso da mulher em situação de violência, essa mulher está tão sufocada que ela não tem forças para reagir. E aí o assediador aproveita. Você não sabe cozinhar, tudo que você faz é mal feito, olha a roupa que você usa, tudo ele acha um jeito de dizer que não está bem. E no ambiente de serviço também. É o trabalhador que falta porque foi levar o filho ao médico e o chefe diz, estava bom o passeio no shopping ontem? Estava bom o sono? Você dormiu demais? Você é mesmo difícil, em tudo que dá para você, você não sabe fazer. Olha só, qualquer criança faz esse trabalho que foi passado para você, só você que não consegue. Aí você está de licença médica outra vez? Olha, você toma cuidado, viu? Porque o mercado aí, tem muita gente que de ficar trazendo atestado direto, assim não dá. Se você não pode colaborar para o lucro da empresa, você não pode fazer parte da nossa equipe. Reconheço o acidente, mas você tem que ver que a nossa empresa não pode se preocupar com essas coisas. Bom, o preconceito induz a desigualdade entre os seres humanos. Ele pode atingir uma única pessoa, pode atingir uma comunidade, pode atingir um povo. As pessoas são julgadas de forma depreciativa, são colocadas em inferioridade social. E, nesse caso, deixa de prevalecer o reconhecimento da dignidade humana, do respeito, da moralidade. Os assédios, então, eles promovem a injustiça. Mas quem é vítima de assédio? É só a pessoa de instrução mais baixa, só os simplórios? Não. O assédio atinge também as pessoas de maior poder aquisitivo e atinge também os altos executivos. Quando ele ataca os altos executivos, ele atinge os princípios morais e éticos. Então, é aquele que é contrário às convicções por ele praticadas. E ele fala, mas isso, chefe... Olha aqui, chefe, eu estou mandando. Ou você faz o que eu estou mandando, ou então o seu contrato de trabalho pode ter consequências. Olha que está difícil. E ele já não dorme, começa a ficar nervoso, chega em casa muito preocupado, às vezes de mau humor, e a esposa então pergunta, o que aconteceu? No começo ele diz que não foi nada, depois ele fica agressivo e começa a brigar, e aí começa a violência doméstica. E muitas vezes ele comenta com um colega de trabalho que não sabe como vai resolver aquela situação. E o colega diz, mas você não é homem? Assuma isso. Da maneira como ele tem vontade, aquele cidadão que se acha todo cheio de poder vai realmente demiti-lo. Mas é por isso que não podemos deixar que isto fique no desconhecimento. É bom que todos fiquem sabendo o que está acontecendo. Se os recursos humanos não estão à providência, faz uma carta, manda pelo correio com aviso de recebimento. E se esse departamento não resolver, estará sendo conivente. E se não tiver jeito, vamos procurar o Poder Judiciário. Só que sempre que procuramos o Poder Judiciário, há necessidade de que tenhamos provas. Porque a lei diz que aquele que alega tem que provar. Então, por mais que a pessoa se sinta injustiçada, se ela não conseguir fazer o mínimo de prova, vai ficar difícil. E aqueles que têm menor instrução?
também são alvos de assédio. E, às vezes, o comentário é o mesmo. Olha, você não tem estudo, olha o seu tipo físico como é, onde é que você vai arrumar outro emprego para ganhar o que você vem aqui? Pensa bem no que você está fazendo. São aquelas pessoas que voltam de afastamento médico por mais de 15 dias, por mais de um mês, né? E a pessoa volta entendendo que vai continuar as atividades que ela exercia, mas aquele assediador, a título de provocar uma rescisão contratual, e preferencialmente por justa causa, começa a pedir àquela pessoa serviços que ele sabe que ela não vai conseguir fazer. Às vezes a pessoa está afastada porque não pode fazer força, carregar peso, e é exatamente esse serviço que o chefe vai mandar ele fazer. As mulheres solteiras e que têm filho, as mulheres negras, aqueles que têm aguçado senso de justiça, são as pessoas que são mais atingidas pelos assédios. E com as mulheres, além do assédio moral, ainda existe a figura do assédio sexual. E o assédio sexual, diferentemente do assédio moral, ele se caracteriza com uma única ação. O assédio moral não, são ações repetitivas, porque o objetivo é minar o interior, é minar a capacidade da pessoa, é fazer com que ela se veja como um incapaz, como uma pessoa improdutiva, como uma pessoa que está à margem e que não tem condições para nada. Esse é o objetivo do assédio moral. E nós não podemos deixar que isso continue a persistir. E para isso, sempre que podemos, estamos refletindo sobre o assunto. Sempre que podemos, estamos chamando a consciência, estamos chamando a reflexão outros apoiadores, outros que são contra as discriminações, preconceitos e assédios, outros que são a favor do respeito à dignidade humana. A dignidade humana é um conjunto de fatores que regulam a nossa vida em sociedade. Então, é o nosso emprego, é o nosso bem-estar social, é a nossa família, é a roupa que vestimos, a casa onde moramos, a comida que chega à nossa mesa. Por isso, são tão perversos esses casos de assédio e, por isso, eles merecem todo o nosso repúdio e merecem o rigor da lei sobre essas questões. E eu defendo que as indenizações tenham valor elevado, porque essas indenizações têm valores pequenos, como tem acontecido, o assediador diz, mas é só isso, e continua fazendo. Mas se ele é apenado em questões, em valores que são significantes, ele vai pensar, estou tomando prejuízo, minha empresa pode quebrar, então ele deve mudar de conduta. E deve passar a respeitar mais o outro, porque ele sabe que se não respeitar, ele será apenado. E então, meus amigos, eu vou aqui finalizando essas considerações, porque nós queremos ouvir a doutora Cláudia Luna, que vai falar mais profundamente sobre o reflexo desses assédios na mulher em situação de violência. Eu termino dizendo que a verdade brota da terra. Do céu, a justiça baixa o seu olhar. Encontraram-se a graça e o direito. A justiça e a paz se beijaram. Obrigada e até daqui a pouco. Obrigado, doutora Carmen. Doutora Lucimara, quer fazer as honras e apresentar a nossa próxima palestrante? Ô, doutor Ricardo. Doutor Ricardo? Eu? Sim, estou aqui ouvindo. É para eu fazer a apresentação? Não, a doutora Lucimara, que é a nossa coordenadora da Mulher Advogada de Santo Amaro. Sim. Um abraço, doutora Lucimara. Obrigado pelo prestígio do nosso evento. Ô, doutor Oi. Doutor Ricardo. Amei. Só antes da doutora Lucimara, só uma parte, doutora Lucimara.
Só fazer uma apresentação aqui da doutora Carmen Dora, do currículo dela, que ela é advogada, ela é formada em serviço social pela FMU, também foi conselheira consultiva da Associação dos Advogados de São Paulo, é membro e coordenadora do colegiado do Fórum de Prevenção e Combate à Discriminação Racial de São Paulo, foi membro do Ministério Público de São Paulo, foi membro também da Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil e da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, ambas da OAB. Ela foi também presidente da Comissão de Igualdade Racial da Seccional de São Paulo. E nós queremos registrar... Pois não, doutor? Uma retificação. Eu sou membro do Fórum de Coordenação do Ministério Público. A coordenadora é a doutora Valdirene de Assis, que é a Procuradora Nacional do Ministério Público do Trabalho. Então, eu sou participante do fórum, mas a coordenação é dela, doutora Valdirene de Assis. Tá. Muito obrigado, doutora, pela retificação. Nós queremos saudar aí a presença da doutora Dione de Almeida, ela é a presidente da subseção de Miracatu, está prestigiando esse evento. Muito obrigado pela presença. Então, a doutora Lucimara aí vai fazer a apresentação aí da doutora Cláudia, e em seguida aí dá início aos trabalhos. Só lembrando também que as perguntas, se tiver, pode ser feita por meio de chat, no final dos 30 minutos, aí elas serão respondidas. Com você, doutora Lucimara. Boa noite, boa noite. Acho que não estava aparecendo aqui. Eduardo. Eu acho que quando estiver aberto esse microfone... Eduardo. Fecha aqui o meu. Estão me ouvindo? Sim, doutora Lucimara. Estamos ouvindo, pode continuar. Vai ficar congelando a imagem para mim. Está perfeito aqui para mim. Então, tá bom. Uma grande honra para nós recebermos a doutora Cláudia Patrícia de Luna. Eu tenho o currículo resumido dela aqui, se o doutor Ezequias depois quiser complementar. A doutora Cláudia é advogada, especialista em violência de gênero e presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Uma grande honra recebê-la aqui nessa noite para falar sobre a questão de assédios, né, e seus consequentes. Então, muito obrigada, doutora Cláudia, e uma ótima palestra para a senhora, é uma grande honra recebê-la. Continua cortando aqui a imagem para mim e o som, eu não sei se vocês estão ouvindo. Desculpe. Pronto. Que só se já ativou. Que eu acho que ainda está desativado. Estamos ouvindo, doutora Cláudia, está perfeito o áudio agora. Pode falar, pode começar. Não estou ouvindo, doutora Cláudia. Não estou ouvindo, doutora Cláudia. Cláudia Luna. Novo microfone que ele está toda hora desativando aqui. Seu microfone está fechado, doutora Cláudia. Eu estou ativando, ele fica toda hora fechando e abrindo. Tudo ok? Bom, então, mais uma vez,
eu quero agradecer o honroso convite, agradecer nas pessoas da nossa querida presidente, doutora Lisandra Gonçalves, nossa presidente querida também da Comissão da Mulher Advogada, nossa querida Lucimara Rossini, doutor Ezequias, pelo convite tão carinhoso, doutor Wanderson, toda a diretoria e toda a subseção santamarense, e também agradecer aí essa oportunidade maravilhosa de unir as duas comissões de igualdade racial e Comissão da Mulher Advogada, para que a gente possa discutir um tema de tamanha relevância. Eu não posso aqui também deixar de saudar a minha querida presidente da subseção de Miracatu, a querida doutora Dione Almeida, e dizer também que é uma honra, e dizer que é um grande desafio falar após essa gigante, né, da advocacia, que é a doutora Carmen Dora, que, na realidade, ela é a minha mestra e a mestra de todos e todos nós. Então, doutora Graça, doutora Carmen, as nossas reverências e a nossa gratidão também. Um grande desafio fazer a abordagem dessa temática após as brilhantes exposições de Vossa Excelência, mas vou tentar me apurar a fazê-lo aqui. Bem, eu quero fazer a seguinte abordagem. Doutora Carmen já abriu um caminho que, na verdade, configuram evidentes violências que incidem sobre trabalhadoras e trabalhadoras, e aqui eu quero fazer um recorte dessas figuras que a doutora Carmen também ilustrou, as figuras do assédio moral, do assédio sexual, enquanto figuras caracterizadoras de violência que vão impactar as mulheres, em especial a saúde das mulheres trabalhadoras. Até porque a gente precisa trazer o debate aqui para o contexto do trabalho. E ainda pensando em saúde das mulheres trabalhadoras, eu não posso deixar de fazer uma abordagem considerando esse cenário incomum que nós estamos enfrentando, que é um cenário permeado pela Covid-19, não é? Pela pandemia da Covid-19. E eu quero pensar um pouco e refletir com vocês sobre os impactos dessas violências na saúde dessas mulheres trabalhadoras, que antes de serem trabalhadoras, a gente precisa pensar nessas pessoas enquanto categoria mulheres, não é? São mulheres que, nesse cenário, sem Covid-19, elas já enfrentam uma sobrecarga de trabalho que configura a tripla jornada, ou múltiplas jornadas, ou o que a gente chama de divisão sexual desigual do trabalho. Por que divisão sexual desigual do trabalho? Porque vai impactar essas mulheres a partir do momento em que vai sobrar para elas, ou melhor, em que elas vão estar mais assoberbadas pela sobrecarga de trabalho doméstico, ou seja, todas aquelas atividades que são relativas ao cuidado, não é? Ou as formas de cuidar, como cuidados da casa, cuidados dos filhos, cuidados da família, e agora, nesse contexto, cuidado de crianças e adolescentes que estão fora de escola, né? Não estão nas creches, e ainda o cuidado com idosos, inclusive com outros familiares que estão aí impactados pela Covid-19. Bem, nós estamos falando dessas mulheres que têm essa sobrecarga de múltiplas tarefas e jornadas dentro de casa, e vamos pensar ainda nessas mulheres que são trabalhadoras, em especial aquelas que estão atuando nas chamadas atividades essenciais, como saúde, segurança, limpeza, algumas ainda no emprego doméstico, muitas ainda no emprego doméstico, e essas mulheres, elas todo dia, elas têm um múltiplo desafio. Depois de arcar com toda essa sobrecarga de atividades domésticas, elas saem, vão para os seus trabalhos e, nesse percurso, elas estão sujeitas à exposição ao coronavírus
E ainda, vamos pensar que nesse período de isolamento social, por certo, nós teremos um cenário de uma cidade, de um espaço urbano, muito mais deserto, muito mais vazio, que pode propiciar um outro tipo de exposição a que essas mulheres possam estar, por exemplo, a violência urbana. Elas podem estar sujeitas a roubos, a violência sexual nesse espaço que está mais vazio, o que propicia a violência sexual, estupros, por exemplo, e isso pode acontecer no percurso de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Então, vamos pensar um pouco que essa violência, se ela acontece nesse percurso do trabalho para casa, pensando aqui na minha perspectiva enquanto advogada, previdenciarista, com um recorte no direito acidentário previdenciário, isso pode gerar um acidente de trabalho na perspectiva acidentária, correto? E, além dessas violências, dessa sobrecarga de trabalho que elas bem enumeradas pela doutora Carmen, que essas mulheres trabalhadoras já experimentaram nos seus ambientes de atuação laboral, não é? Como assédio sexual, assédio moral, que são violências, vamos pensar na somatória dessas violências e o quanto essas violências vão impactar decisivamente a saúde dessas mulheres. Para além disso, deixa eu acrescentar um outro ingrediente a essa somatória de violências. Vamos voltar de novo para o contexto do lar, o contexto da casa, e pensar que essas mulheres, nesse contexto de isolamento social, em que estarão mais em contato com seus parceiros, esposos, namorados, filhos, netos, enfim, vão estar num ambiente onde essa convivência é mais contínua. Esse ambiente, por conta dessa situação, né, de calamidade de saúde pública, né, nós sabemos que esses casos de violência doméstica intrafamiliar, eles têm aumentado assustadoramente. É como se nós tivéssemos uma pandemia dentro da outra pandemia. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, em 2014, à época Ban Ki-moon, já classificava esta violência contra a mulher como uma pandemia. E, em 2018, o novo secretário, Antônio Guterres, da mesma Organização das Nações Unidas, também reforça que esta violência é uma grande pandemia. Então, nesse contexto, não é, em que nós estávamos aí com a seguinte cifra: antes da Covid-19, o Brasil era considerado mundialmente como o quinto país que mais mata mulheres. E o número 1, quando essas mortes impactam travestis e transexuais, não é? Os chamados transfeminicídios. Vejam, se nós trazemos essa realidade para o contexto de agora, onde nós temos a Covid-19 agravada pelo isolamento social, esse número de violências dentro desse contexto do lar aumenta de maneira assustadora e alarmante. É como se nós tivéssemos uma pandemia dentro da outra pandemia. Ou seja, nós teremos aí um encontro, uma interseccionalidade de violências. Ou seja, aquela violência que vai acontecer no mundo do trabalho, quando esta mulher volta para casa, ou quando ela sai de casa, ela também vai experimentar esta violência. Agora, quais serão os impactos, os efeitos dessas violências, considerando que essa mulher já sai de casa e enfrentou contexto de violências várias, sejam essas violências físicas, morais, psicológicas, sexuais, patrimoniais, e vai para o trabalho. E no trabalho, ela também experimenta e encontra essas violências de assédio sexual e assédio moral. Pergunto eu, nesse contexto, essa mulher trabalhando,
será que a produtividade e o teor de sua atividade laboral vai ser a mesma? Obviamente que não. Nós teremos aí uma grave influência e um impacto dessa violência que vai incidir diretamente na saúde dessa mulher, na sua esfera biopsíquico e emocional também, né? Então, vejam, quando a Universidade Federal do Ceará, salvo engano, em 2014 ou 2015, realizou uma pesquisa que analisava a intersecção da violência doméstica intrafamiliar e a violência que a mulher sofria no mundo do trabalho, por certo, ela considerou todos esses fatores, e eu ainda vou além. Eu diria que esse conjunto de violências que a mulher sofre, essa violência primária, que vem de casa, não é a violência doméstica ou intrafamiliar, quando ela encontra as violências no mundo do trabalho, o que vai acontecer? Essa mulher ela estará mais exposta a acidentes do trabalho e às chamadas doenças, não é? As doenças do trabalho também. Por quê? Quando a doutora Carmen menciona o assédio moral, vejam, o assédio moral ele torna o ambiente de trabalho inóspito, torna o ambiente de trabalho insustentável para a saúde. Então, vejam, a própria recorrência, a dinâmica relacional deste tipo de assédio, que vai impactar a honra, a subjetividade e a saúde biopsíquico e emocional do trabalhador e da trabalhadora, ela vai causar, em si, ela já causa, no ambiente de trabalho, causa um tumulto e um ambiente de trabalho insustentável e um ambiente de trabalho que causa adoecimento a essa quando essa mulher trabalhadora, pensando aí mais especificamente no recorte de gênero, quando essa mulher trabalhadora, ela já vem de um contexto de violência de casa, dessa sobrecarga de trabalho, aliada à violência doméstica intrafamiliar, ela encontra nesse ambiente laboral elementos outros que vão agravar a situação de violência que ela está exposta, isso, por óbvio, irá também trazer agravamentos à sua saúde. Então, não são raros quadros em que mulheres nessa situação, né, de violência doméstica, né, elas, de acordo com a própria Previdência Social, violência doméstica, que estão nessa circunstância, elas têm uma série de faltas ao trabalho, ou seja, o absenteísmo, a ausência ao trabalho, chega a 18 dias por ano. Tamanho o impacto dessa violência. E, ao mesmo tempo, se ela encontra um ambiente de trabalho desfavorável, que é propiciador desta violência, ela também terá um agravamento na sua saúde, que fará com que ela esteja afastada do trabalho também. Então, não raro, nós temos afastamento dessas mulheres do trabalho por CIDs, não é? Por doenças que vão desde o F32, a depressão, até ideações suicidas, síndrome do pânico, não é? Até situações mais graves ocasionadas por acidentes de trabalho. Há um tempo atrás, eu atendia uma empresa que trouxe o seguinte caso. Era uma mulher que estava trabalhando na linha de produção de uma fábrica e ela veio com seu celular caminhando e não viu a porta de vidro que, ainda que estivesse com a marcação de segurança, não é, separando a linha de produção da outra dependência da fábrica, ela não viu, veio andando rapidamente, olhando o celular e chocou-se de maneira violenta com esse vidro, né? E aí ela veio a desmaiar e teve uma concussão, né? Bateu com a cabeça e quando o técnico de segurança do trabalho olhou o celular dessa mulher, o que ele verificou?
que as mensagens que ela estava recebendo, a última era do companheiro, que dizia que exatamente após o expediente iria aguardá-la na parte externa da empresa e iria matá-la naquele dia. Fora as outras ameaças que ele vinha fazendo em mensagens anteriores. Dentro de casa, acabou por impactar e causar interferência e acabou causando um elemento de encontro, que nós chamamos de interseccionalidade, a violência que essa mulher também já passava no ambiente de trabalho, porque nós tínhamos também um relato de que ela sofria assédio moral e depois assédio sexual da chefia. Então, essas situações são extremamente sérias. E se nós pensarmos nesses aspectos, nessas questões e contextos de hoje, em que nós temos aí, pelo menos, se nós formos pensar nas profissionais de saúde, não é? As profissionais da saúde, 75% dos profissionais da saúde são mulheres. E são essas mulheres que estão aí, nesse período de Covid-19, expostas, por uma sobrecarga de trabalho, tanto em casa como no ambiente profissional. E são também essas mulheres que sofrem, muitas delas, não é, sem relatos, sem que hajam relatos públicos, publicizados ao RH ou a outras pessoas que também estão enfrentando sobrecarga de violência também dentro de casa. Se nós avaliarmos a própria sobrecarga de trabalho que essas mulheres têm, porque não há uma partilha, não há uma colaboração do parceiro ou dos próprios entes da família em colaborar no compartilhamento de atividades domésticas, em si já configura uma violência. Então, a gente precisa entender que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, quando nós falamos dessa violência que acontece dentro de casa, a Organização Mundial da Saúde também classificou esta violência que a mulher sofre como uma questão de saúde pública. Então, vejam, se a Organização Mundial da Saúde classifica e entende a violência doméstica intrafamiliar como uma questão de saúde pública e, ao mesmo tempo, a mesma Organização Mundial da Saúde entende que a Covid-19 é uma questão de saúde pública, olha só essas questões interseccionais se encontrando aí e agravando e muito a situação das mulheres nesse cenário tão complicado. Então, nós precisamos refletir, não é? E quando nós falamos das mulheres que estão em atividades essenciais, eu quero trazer também essa reflexão para a nossa realidade enquanto mulheres e advogadas, que nós estamos, nesse período, né, fazendo home office, com filhos pequenos, que é o meu caso, o caso dessa que vos fala, não é? Entre prazos, né? Crianças que não estão na creche nem na escola, porque as aulas estão suspensas, né? Assoberbadas por afazeres domésticos, né? Também, e agora com a volta dos prazos. Então, isso também vai trazer às mulheres advogadas graves impactos à saúde. Graves impactos à saúde, inclusive saúde psicoemocional das mulheres advogadas. Então, é sempre importante nós fazermos essa análise numa perspectiva de gênero, ou seja, o quanto isso vai afetar de maneira diferente mulheres e homens. O quanto esses impactos à saúde, considerando esse cenário de Covid-19, ele irá incidir de maneira diferenciada em homens e mulheres. E o quanto ainda, nesse cenário, nós mulheres ainda vamos pagar a maior parte da conta, porque esses impactos se darão de maneira muito mais séria e muito mais incisiva sobre nós. E é sobre isso que a gente precisa refletir. É preciso que a gente entenda, e a Rosiane Lima traz uma perspectiva que é real, que esta questão da divisão desigual sexual do trabalho, ou a economia do cuidado, que sempre é destinada às mulheres, é uma questão histórica, cultural e social. Nós temos ainda uma
construção social, cultural e histórica que colocou a mulher no espaço do cuidado. E isso é algo que nós precisamos romper, que nós precisamos entender para poder romper também. Porque senão nós vamos continuar reproduzindo esses modelos. E agora nós sentimos isso muito mais gravemente, de maneira muito mais forte, nesse período de confinamento social, de isolamento social, não é? Onde se torna extremamente mais difícil nós lidarmos com essas questões. Imagine as mulheres que estão em situação de violência, onde estão em distanciamento social, cujo único elemento de contato é o telefone celular com o mundo externo. E outra, nós sabemos que a primeira ferramenta que o autor de violência vai danificar, vai subtrair da mulher é o seu telefone celular. Aí sim, essa mulher estará em isolamento social. A gente precisa entender a significância do que é o isolamento na sua verdadeira acepção, não é? Em termos de significância, para as mulheres que sofrem esse tipo de violência, porque elas estarão isoladas mesmo. Porque que tipo de contato elas vão ter com o mundo externo? Como essas mulheres elas vão conseguir pedir socorro e dizer que estão sofrendo violência? Quando nós fazermos essa análise, também pensando onde as mulheres estão morrendo, o lugar mais inseguro para essas mulheres que sofrem violência é dentro da própria casa. Então, imaginem enquanto isso se agrava, em especial nessa circunstância de isolamento social. E vamos pensar ainda, se nós pensarmos ainda na nossa dimensão e realidade nossa enquanto advogadas, 2 feminicídios que aconteceram antes da pandemia de Covid-19 aconteceram dentro de condomínios. E aconteceram, as vítimas foram 2 advogadas na região sul. Se não me engano, as 2 no Paraná, ou uma no Paraná e em Santa Catarina. Não é? Uma foi morta pelo marido, que era professor de educação física, e a outra também foi morta pelo marido dentro de casa. Não é? Então, o Rafael Brizola pergunta de que maneira podemos mudar essa situação. Não é impossível, não é? É impossível se a gente não falar nessa situação e se nós, sobretudo, enquanto sociedade, não mudarmos a nossa postura ou a nossa maneira de encarar essa situação. Mas isso não é impossível de fazer enquanto nós ficarmos pensando que essa violência é um problema só das mulheres. Não, essa violência não é só um problema meu, é um problema seu, é um problema nosso, é um problema da sociedade como um todo, é um problema não só de segurança pública, direitos humanos, saúde pública, é um problema de políticas públicas também. Então, é importante entender que esse é um compromisso nosso. Por isso que eu agradeço e saúdo aos homens que estão hoje nessa discussão, até porque, veja, já se foi o tempo em que a gente trabalhava e pensava no quanto essa violência atingia única e exclusivamente a mulher. Não, ela atinge também a quem a comete. A cifra, ou seja, a conta para o homem que comete essa violência também é muito grave. A gente precisa pensar que essa violência está estruturada sob 2 pilares muito graves, que são os pilares do machismo e do racismo. Nós sabemos que essa violência ela vai impactar de maneira muito mais grave, por 2 motivos, as mulheres negras, não é? Por todas as questões históricas e culturais relativas ao passado e ao legado. Deixa eu ver aqui, eu estou sem áudio. Estão me ouvindo? Me ouvem? Vocês estão me ouvindo? Ok. Estou ouvindo. Doutor Ezequias, por favor, só me diga a hora que eu preciso parar, porque senão eu me empolgo aqui. Né? Então, veja... Mais 5 minutos, doutora. A senhora pode fazer as considerações. Tem mais 5 minutos aí. Então o áudio está perfeito. Perfeito. Então, nós precisamos pensar o quanto essa violência impacta
e também o quanto o machismo ele impacta os homens também, porque eles perdem a família, eles perdem a autoestima, eles perdem, por vezes, o trabalho e ainda precisam responder perante um sistema de justiça por essa violência que causaram. Então, nós estamos num momento crucial em que nós precisamos pensar na ressignificação desses papéis nossos, enquanto homens e mulheres, perante essa sociedade. Não é? Pensar que nós somos protagonistas de mudanças que são emergenciais. Como nós estamos encarando isso? Não é? Como nós vamos, após essa pandemia, nos portar daqui para frente? Que tipo de dinâmica relacional nós teremos daqui para frente? Não é? Olha que coisa mais complexa. Nós sempre estivemos tão afastados por conta de uma tecnologia, as pessoas reclamavam tanto, e agora essa mesma tecnologia que nos afastou está nos unindo, mas, ao mesmo tempo, nós temos um convite a retomar as nossas relações familiares, que são aquelas mais próximas, que são as relações primárias, as relações de afeto. Então, é o momento de nós ressignificarmos essas relações de afeto também. Lembrando que violência não combina com abusividade. Violência aniquila e despotencializa a mulher, que tem uma evidente impactação na sua autoestima. Então, por vezes, essa mulher não consegue sair da situação porque ela não tem para onde ir. Né? E aí a gente pensa o quanto as mulheres mais vulneráveis, mais vulneradas por essa violência, que estão nas comunidades mais empobrecidas, elas sofrem muito mais com essa violência também, e também serão as que serão, quando a gente analisa os dados de infecção pela Covid-19 e os dados de morte, nós sabemos quem são as mulheres que vão morrer mais. Serão as mulheres negras. Mais uma vez. Então, essa violência, ou essa somatória de violências, vai impactar mais uma vez os corpos negros e, essencialmente, os corpos das mulheres negras. Então, eu quero que a gente possa refletir sobre todos esses contextos aqui colocados. Eu agradeço imensamente a oportunidade e digo que agora é o ponto de partida para que nós possamos pensar num modelo de sociedade diferente, num modelo de sociedade baseada no respeito, no afeto e no respeito, sobretudo, numa coexistência pacífica, pensando em todas as diversidades. Então, muito obrigada pela oportunidade aqui de poder partilhar com vocês um pouco dessas impressões, dessas percepções. Muito obrigado aí, doutora Cláudia, né, que foi muito feliz em suas considerações, a doutora Carmen Dora também. Eu só vou pedir licença aí, que eu vou complementar aqui o currículo aqui inicial da doutora Cláudia aí, né, e a doutora Cláudia é advogada, né, especialista em violência de gênero também, especialista em direito previdenciário e acidentário, integra o Conselho Fiscal e Nacional da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, é conselheira da seccional também, e preside a Comissão da Mulher Advogada de São Paulo. Em nome da diretoria, a doutora Cláudia Alexandre Fante, que fala, vice-presidente da OAB de Santo Amaro, parabenizar... Obrigada, doutora Alexandre. Parabenizar aí pela palestra, palavras muito sábias, assim como a da doutora Carmen também. As reflexões que foram trazidas hoje para os colegas são de suma importância.
O assunto realmente merece ainda mais a nossa atenção, né, diante das circunstâncias, dessas questões de isolamento. Então, agradecer em nome da nossa presidente, doutora Lisandra, também. É uma felicidade poder ouvi-las hoje, tanto a doutora quanto a doutora Carmen. Agradecer a comissão da Mulher Advogada da OAB de Santo Amaro, da Comissão de Igualdade Racial, na pessoa do Ricardo, na pessoa da doutora Lucimara, Comissão da Mulher Advogada, na pessoa do doutor Ezequias, pela organização. Agradecer o Wanderson, que está aí, para mim, aparecendo em primeiro plano agora, o diretor tesoureiro. Passar a palavra agora para os colegas. Se tiver mais alguma pergunta, pode fazer aqui no chat, tanto para a doutora Cláudia quanto para a doutora Carmen Dora. Então, quem tiver aqui as perguntas... Todo mundo dando os parabéns para as doutoras, realmente foi maravilhosa a palestra, extremamente agradável, gostosa de ouvir, apesar do tema sério, mas o assunto ele fluiu assim com uma leveza, apesar da seriedade. Nem percebemos a hora passar aqui, né? Foi maravilhoso realmente. Agradecer também a doutora Dione, nossa presidente da OAB Miracatu, que se fez presente aqui, que está, inclusive, dizendo que são duas divas, e dando os parabéns aqui pelas excelentes explanações. Quer falar alguma coisa, Wanderson, você que esteve presente aí? Só agradecer mesmo, agradecer pela palestra, pelas duas excelentes palestras, foram realmente, assim, dinâmicas. A gente não percebeu, quando você falou que não percebeu a hora passar, eu olhei até no relógio ali para ver, já são realmente 1 hora e pouco de que a gente está junto aqui. Realmente foi muito legal, muito proveitoso. Agradecer aí as palestrantes e os organizadores também, né? As comissões sempre trazendo grandes nomes aí para falar um pouquinho e fazer essa troca de experiência para a gente aí. Parabéns a todos. Obrigado. Tá, então eu vou passar para a doutora Cláudia e para a doutora Carmen Dora as considerações finais que elas têm a fazer, e depois, se for o caso, a gente não tiver mais nenhuma perguntinha, a gente vai encerrando aí o nosso evento. Doutora Cláudia, tem alguma consideração final, algum recadinho que queira deixar aqui para os colegas de Santo Amaro? Bom, eu quero agradecer às colegas e aos colegas de Santo Amaro e quero deixar aí à disposição a Comissão da Mulher Advogada, e contem com esta soldada aqui para o que vocês precisarem aí na subseção de Santo Amaro, que é muito querida para nós, viu? Eu agradeço a liderança da doutora Lucimara, que tem realizado um trabalho maravilhoso à frente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Santo Amaro, e, sobretudo, agradeço aí a nossa querida presidente, Lisandra, que, enquanto liderança feminina na advocacia, enquanto presidente de subseção, efetivamente nos representa. E muito obrigada ao nosso vice-presidente Alexandre Fante pela presença também, pela acolhida maravilhosa. Muito obrigada a todos. E dizer que foi uma honra dividir essa noite, não é, ao lado dessa gigante, dessa grande referência para todos nós. Na realidade, ela é a nossa mestra, a nossa querida doutora Carmen Dora. Muito obrigada. E um beijo, doutora Dione Almeida, nossa presidente também, que nos representa brilhantemente na subseção de Miracatu. Muito obrigada. Eu vou aproveitar e fazer inveja para os colegas. Recentemente eu vi uma palestra presencial da doutora Carmen Dora, então eu vou fazer inveja para quem assistiu aqui hoje online, porque ela realmente é fantástica. Então eu vou passar a palavra para ela aqui, fazer as considerações finais, agradecer mais uma vez pelo carinho que a doutora tem sempre com a nossa subseção. A doutora Carmen está com a palavra. Obrigado. Doutora Cláudia, você me deixa assim sem palavras, mas a nossa resistência positiva, como eu costumo falar, resistência positiva em movimento, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Então, eu quero agradecer a doutora Lisandra, a doutora Lucimara, a doutora Dione, doutor Alexandre Fante, doutor Ezequias, pela produção desse evento, né? Que, com esses assuntos que são tão relevantes e que, no dia a dia, deixam as suas marcas. Então, nós precisamos falar sobre isso. E eu agradeço a subseção
Santo Amaro, né, por se preocupar com essas questões. Agradeço todas as elogiosas frases dirigidas a mim e dizer que eu sou uma colaboradora. Estou à disposição de vocês. E tem mais uma retificação. Eu sou conselheira consultiva da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Mas estamos sempre à disposição. Foi um evento muito produtivo, muito esclarecedor. E eu termino relembrando Martin Luther King. Ele diz: a lei não pode fazer com que a pessoa me ame, mas pode fazer com que ela não me elimine. Então, nós sabemos que as leis não são suficientes para mudar padrões de comportamento. Nós precisamos de ações como essas, de conscientização, formação de opinião, de conhecimento. Muito obrigado e até breve. Doutora Lucimara, eu passo a palavra para fazer o encerramento, então, do nosso evento. Pode ligar o microfone, doutora Lucimara. Vamos ver se está ligadinho aqui o microfone. Aí. Maravilha. Muito obrigada às duas palestrantes. Eu realmente estou aqui admirada com o conteúdo, né, que vocês conseguiram passar em tão pouco tempo. Acho que realmente parece que foram apenas 10 minutos, né, dada a leveza com que foram conduzidas as palestras. Eu acho que ficou aqui nessa noite uma grande reflexão. Para mim chamou bastante atenção a questão da intersecção, né, da questão das violências, e realmente nesse momento de pandemia fica muito evidente, né, com relação ao impacto na vida da mulher. Então, realmente foi um grande privilégio poder ouvi-las e um motivo de grande orgulho mesmo poder ouvir mulheres tão brilhantes falando sobre esse tema tão relevante na nossa vida. Muito obrigada pela participação de todos, obrigada ao AB Santo Amaro por ter proporcionado essa oportunidade para nós, obrigada, doutor Ezequias, doutor Ricardo, pela oportunidade desse trabalho em conjunto, espero que seja aí o primeiro de muitos. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite a todos. Então, está encerrado o nosso evento. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Ezequias. Obrigado, Ricardo, aí pela organização e pelo carinho e por toda a maestria que vocês conduziram desde a organização até a data de hoje, mediando, enfim, vocês estão de parabéns. Um orgulho para nós tê-los na nossa subseção. Um abraço para vocês. Obrigado, Fante. Obrigado, Anderson. Valeu, um abraço. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Boa noite, ouvintes. Boa noite. Valeu, Boa noite a todos. até a próxima. Boa Tchau, tchau. noite.